Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no nosso segundo áudio do estudo de Jó, né? Se você já ficou muito feliz pela parte primeira de ontem, né? Aguarde, hoje já vem a segunda e também saborosa, né? Bom, ontem nós paramos aqui no versículo 10, né? A gente vai continuar aonde a gente estava narrando ontem, que Satanás ele chegou a Deus e falou assim, olha, ele está temendo o Senhor à toa? Olha a pergunta que ele chega a Deus. Porque Deus falou assim para ele, você viu meu servo Jó? Meu servo Jó, ele é sincero, reto, temente a mim, desvia-se do mal. Aí Satanás chega e fala, não, peraí, parou. Legal, o Senhor quer elogiar ele, tudo bem, mas por acaso ele teme o Senhor à toa? Porque debalde significa à toa. Não, ele não está temendo o Senhor à toa. Ele só teme o Senhor, ele só tem temor ao Senhor, porque o Senhor deu muitos bens para ele. Olha só, que bicho astuto. Então, ele está dizendo para Deus o seguinte, ele é assim porque o Senhor dá o melhor para ele. Então, agora sim, ele vai começar a arquitetar o seu plano contra Jó. Mas Deus está dentro de tudo isso. A palavra Satanás é o mesmo que diabo, é um anjo rebelde, né? Então, a palavra Satanás, Satã, é uma palavra que vem do aramaico, meus irmãos. E na verdade, ela é assim, ela tem uma origem etimológica, né? De alguém perverso, de alguém que comete coisas erradas. E quem é Satanás? Para poucos que aí talvez não sabem, Satanás é um querubim caído. Ele na realidade se perverteu. Deixou que o mal entrasse no seu coração. Então, para que você saiba quem é ele, antes que a gente se aprofunde um pouquinho mais, ele era um arcanjo de Deus. E ele intentou o mal contra Jó. Você vai ver aqui adiante. Versículo 11. Primeiro ele fala a Deus. O Senhor tem aumentado tudo sobre ele. Aí ele fala. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face, na sua cara. Tira do que é dele. Tira os filhos, tira os animais, tira tudo que é dele e o Senhor vai ver que ele vai te negar. Olha só a ideia de Satanás. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na sua mão. Porque Deus não queria tocar em Jó, mas Deus permitiu que Satanás tocasse. Porque se Deus toca em Jó, Deus podia matar. Mas se Satanás tocasse em Jó, Deus podia resgatar. Então Deus disse a ele, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Tudo quanto era de Jó, Deus permitiu ficar na mão de Satanás. Somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Então a autoridade de Deus foi dada. A gente poderia abrir um fórum aqui e querer julgar Deus, né? Como muitas pessoas fazem. Ah, mas por que Deus fez isso? O porquê não nos interessa. Ele é soberano e é ele que decide. Agora, ele decidiu e ele sabia o que estava nas mãos dele. Ele não é um ser humano que faz uma coisa e não tem controle e não consegue resgatar depois. Então Deus permite que Satanás toque nas coisas de Jó. E aí Satanás sai da presença de Deus, né? E agora ele vai. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Então eles estavam fazendo festa lá na casa do seu irmão mais velho. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e os jumentos pastavam junto a eles. E eis que deram sobre eles os
sabeus, e todos os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e eu somente escapei para lhe trazer a nova. Então, aqui já começa Satanás tocar. O que ele perdeu? Aqui, se você for ver, ele perdeu os seus bois. Olha só. Ele perdeu os seus bois. Verso 16. Estando este ainda falando, porque ele ainda estava falando, de repente chegou outro. Estando este ainda falando, veio o outro e disse: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e consumiu, e só eu escapei para lhe trazer a nova. Então, este achava que o fogo caiu de Deus, que Deus que mandou, porque Deus está no céu. Mas a Bíblia nos mostra que Satanás pode fazer chover fogo do céu se ele quiser. Deus permitindo, lógico. Estando este ainda falando, veio o outro dizendo: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas. Então agora ele perdeu as ovelhas. Os bois perdeu. Agora ele perdeu as ovelhas. Enquanto esse estava gritando e falando, estando ainda este falando, veio o outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos deram sobre os camelos. Né? Então, veja, meus irmãos, que tudo que Jó tinha aqui era a riqueza dele, né? Ó, isso aqui era a riqueza dele. Ele tinha os bois, correto? Então, ele perdeu os bois aqui. Veja que depois ele também perdeu as suas ovelhas, né? No verso 16 vai explicar isso claramente. Ele perdeu as suas ovelhas, né? Já no verso 17, ele perdeu seus camelos. E os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e só eu escapei. Então, você vê aí que, na verdade, no verso 17 ele está dizendo, olha, tomaram, né, e os moços feriram a fio da espada, e só eu escapei para te trazer a boa nova. Então, a terceira coisa que aconteceu com ele aqui, né? Então, ele perdeu os bois, as ovelhas e os camelos, a maior riqueza dele, tá? Agora vai vir o verso 18. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu no 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos. Mancebo é jovem, já ensinei isso para vocês. E morreram, e só eu escapei para lhe trazer a boa nova. A quarta coisa, ele perdeu ali, meus irmãos, na realidade, os bois e escravos também, tá? Que eram os que trabalhavam para ele. Ele perdeu ovelhas, camelos e, por último, os seus filhos. Aí no verso 20, ouvindo toda essa tragédia, olha o que está escrito. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Um detalhe que eu não posso deixar de passar é que Deus deu a oportunidade para Satanás fazer o que ele queria com as coisas de Jó, certo? Os filhos fez parte das coisas de que Jó tinha. Os filhos saíram de dentro dele, mas não estavam mais dentro dele. Pega essa. Agora, ele mandou fogo do céu e não foi Deus. Ele mandou vento forte e não foi Deus. Deu para perceber a ação demoníacas por aí? E disse no versículo 21, nu saí do ventre da minha mãe. Então quer dizer, os bois, as ovelhas, os camelos e os filhos não vieram com ele naquele momento. Ele adquiriu depois, ele saiu sem nada daquilo. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu entrarei para lá.
Era uma maneira de dizer que morreria, né? E o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou a Deus e disse: foi Deus que deu e Deus que tomou. Por que que a palavra se encaixa? Porque foi Deus que permitiu que Satanás tocasse. Deus deu, Deus tomou. O que você vai fazer se Deus fizer isso com você? No verso 22 ele vai dizer: em tudo isto, ele não, né? O texto vai dizer: em tudo isto não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então ele não culpou, ele não criticou, ele não murmurou. Ele simplesmente aceitou o que tinha que acontecer. Amém? Eu paro por aqui. Anota aí a lição de casa, Provérbios 16, 4. Provérbios 16, 4. Glórias a Deus por isso, né? Deixa eu ver se eu tenho aniversariantes aqui. Provérbios 16, 4. É a lição de casa. Bom, pelo jeito eu estou vendo aqui, eu não tenho aniversariantes hoje não, mas eu tenho aqui meus recadinhos, né, meus irmãos? Anota aí o meu Pix. Meus irmãos, se vocês puderem, manda no grupo de vocês. Peça para o grupo de vocês me ajudarem, meus irmãos. Eu não estou conseguindo montar as 10 cestas básicas que eu doava. Por causa da pandemia, atrapalhou bastante. Anota aí o meu Pix e manda para eles, para ver se eles podem me ajudar, tá bom? 2830 58 69806, tá? Esse é o meu Pix. Bom, a minha conta na Caixa, na Caixa não, desculpa, a minha conta no Bradesco, por enquanto, a da Caixa eu passo amanhã. Agência 0407, dígito 3, conta corrente, essa é a conta do Bradesco, tá? 517642, dígito 5, Alexandre Souza do Carmo, tá bom? Bom, tá aí, meus irmãos. Amanhã eu falo mais um pouquinho meus recadinhos também, né? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.